Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma história de Lima Barreto, o triste fim de Policarpo Quaresma. Vocês sabem que essa história aqui, ela foi escrita no ano de 1911, ele vai publicando no Jornal do Comércio, e aí em 1915 ele junta dinheiro e ele vai lá, ó, e banca o seu próprio livro. Muitos anos depois, esse livro é traduzido para o inglês, depois para o polonês, para o alemão e para o francês e espanhol. Olha só que legal. Pena que o Lima Barreto, ele vai morrer aos 41 anos de idade, né? Ele vai ter um infarto ali, vai ter um problema do coração, acaba falecendo e não vê o seu sucesso, o seu reconhecimento. E quem foi Lima Barreto? Nascido Afonso Henriques de Lima Barreto, ele era filho de um tipógrafo que trabalhava ali, então, num jornal, organizando, imprimindo aqueles jornais, e também de uma professora. A mamãe dele, ela tinha sido professora de 1º ao 4º ano do ensino fundamental, mas ela acaba falecendo quando Lima Barreto tinha 6 anos de idade. E o pai se esforçou muito para criar os 4 filhos, né? E o Lima Barreto morre num dia, 2 dias depois, o papai dele vem a falecer também. Ele era neto de escravos, né? Porque ainda a gente vai ver que a abolição da escravatura, ela estava bem em andamento ali com a princesa Isabel. Então, o Lima Barreto, a família dele, passou ainda por esse movimento no Brasil. E ele era um anarquista, ele tinha ideias de democracia, né? Ele queria acabar por fim aquela ditadura que a Primeira República ela assumiu. Então a gente tinha ali alguns presidentes, né, com mão de ferro, bem impositivos, exatamente como se fossem ditadores. E ele vai dizer uma das suas frases mais célebres, que o Brasil tem público e não povo. Porque ele achava que faltavam movimentos sociais, as pessoas lutando e exigindo ali os seus direitos. Eu até anotei algumas frases que eu gostaria de compartilhar com vocês, e uma delas diz o seguinte: a sensibilidade de Lima Barreto para as questões sociais brasileiras emergia em seus escritos jornalísticos ou ficcionais, muitas vezes deixando transparecer, em fina ironia, um amargo inconformismo ante a situação contrastiva em que conviviam. Em aparente harmonia, opressor e oprimido, detentores do poder e a plebe alienada, enquanto cada vez mais se agravavam os males sociais brasileiros. Certa vez, referindo-se ao futebol da época, em artigo da revista Careta, número 3 de junho de 1922, exatamente no mesmo ano que ele vai falecer, ele vai morrer no dia 4 de novembro de 1922, o escritor Lima Barreto opina de forma irônica e lucidamente: o Brasil não tem povo, ele tem público. Aqui está implícito o ideal barretiano do povo, enquanto conjunto de pessoas que deveriam compartilhar não só a mesma língua, história, tradições e costumes, mas também deveriam lutar por seus direitos, interesses e anseios comuns. E chegando perto aí, né, da gente votar das nossas eleições para prefeitos e também vereadores, eu achei por bem trazer o triste fim de Policarpo Quaresma, que foi um patriota. Ele amava o país, ele amava acima de tudo a sua nação, e ele queria um bem comum, um bem social para todos. Só que ele era lá um Dom Quixote atrapalhado, ele fazia tudo de forma errada, e por causa de todas as suas condutas e o jeito que ele vai trazer opiniões e sugestões, inclusive para o presidente do país, ele vai acabar sendo fuzilado, ele vai acabar sendo morto por causa de suas ideias e pela luta do patriotismo que ele vai assumir. Policarpo Quaresma, mais conhecido como Major Quaresma, ele tinha uma rotina bem rígida, né? Então as pessoas, os seus vizinhos, sabiam o horário porque ele não se atrasava. Ele saía da sua repartição pública, ele caminhava pela rua, ia até a padaria, fazia sempre o mesmo trajeto, pegava sempre a mesma condução e passava em casa e batia na porta da sua casa no mesmo horário.
Então todo mundo sabia, se organizava conforme a hora do dia pelos passos desse major. Ele queria muito ser soldado, ele não consegue, então ele acaba comprando a patente de major. Ele mora com a sua irmã numa casa ali no Rio de Janeiro e é lá que vai acontecer muitas de suas histórias. O livro é dividido em partes, né? Então, primeiro a gente vai ter aqui a apresentação dos personagens. Ele é padrinho da Olga, ela também vai ser uma personagem importante nessa história. E Policarpo, ele tem esse amor pela terra, ele quer muito valorizar, mudar o povo. E ele acha que é através da cultura que ele vai conseguir isso tudo. Então ele começa a estudar tupi. Então ele acha que a comunidade indígena, ela é muito importante na história do país e que deveria ser reverenciado tanto os seus hábitos, costumes, quanto também o seu idioma. E ele começa a estudar essa língua, começa a escrever e ele acaba escrevendo e enviando por engano uma carta ao ministro de guerra, porque ele era secretário desse ministro. E aí dá maior confusão, acham que ele é louco e ele acaba sendo internado num hospício. Então a primeira parte a gente vai ver aqui um personagem super enraizado nas suas convicções, achando que a cultura é que vai ajudar a mudar o povo, que o povo vai se fortalecer e vai em busca, né, assim, de um patriotismo, de lutar e salvar o Brasil. Depois de internado nesse hospício, ele vai sair de lá e aí vai começar a segunda parte do livro. E nessa segunda parte do livro ele vai buscar então um sítio. Ele já acha que o que vai salvar o país não é mais a cultura, mas sim a agricultura. E ele vai para lá, vai começar a plantar, ele tá ali motivando as pessoas, ele acha que a agricultura, o país tem muita terra, é pela agricultura que a gente vai se salvar. O Major Quaresma, ele acaba se envolvendo ali, né, nas revoltas ali, tem guerra do Paraguai, tem revolta armada, a gente vai ver alguns movimentos que de fato a história do Brasil mostram que aconteceram. E ele acaba ali se envolvendo num tiroteio, numa parte ali junto com a Marinha, e ele acaba denunciando que estão pegando as pessoas a bel prazer e executando-as. E ele escreve essa carta para o presidente, né, para o Floriano Peixoto, contando o que estava acontecendo, achando que ele estava fazendo um bem em avisar que o presidente não sabia o que estava acontecendo, só que quem estava dando a ordem, mandando, era exatamente o presidente. E aí o presidente manda prender e fuzilar o Major Quaresma. A sua afilhada, a Olga, ela vai tentar interceder ali pelo padrinho, ela vai pedir para falar com o presidente, mas imaginem uma mulher naquela época, né, lá na virada do século XIX para XX, não era valorizada, né, não era assim bem aceita nas rodas sociais masculinas, muito menos na política. E aí então o presidente não quer nem saber dela, manda matar o padrinho. Então, assim, é uma história com um final triste, mas que ela é, ao longo das suas páginas, ela chega a ser cômica, engraçada, porque ela vai trazer situações que, passados muitos anos, nós estamos em 2024, a gente vê muito daquilo que tinha sido contado por Lima Barreto lá no início do século XX se repetindo, ou seja, perpetuando nos dias atuais. Em 1998, filmam um filme, né, chamado então Policarpo Quaresma, o herói do Brasil. Quem assume, o ator que assume o personagem principal é o Paulo José, é um gaúcho já falecido, e ele fez lindamente esse papel, assim, a gente vê todo aquele ar quixotesco, né, se a gente pode dizer essa palavra, do personagem, querendo mudar o país, querer mostrar para as pessoas a importância do amor à pátria, né? Claro que o filme é uma adaptação da obra, eles acabam colocando a Olga, que é representada pela Julia Gunn, como uma mulher apaixonada pelo padrinho, coisa que no livro não acontece, né? E também aqui o autor não descreve como foi o fuzilamento, mas no filme eles mostram ali os soldados executando o personagem, a Olga se declarando, gritando que amava o padrinho. Então tem coisas que não são assim bem fiéis à narrativa, mas eu acho que é um filme interessante, é um filme de 2 horas. É um filme engraçado e a gente vai ver toda a maracutaia política que tem ali por trás dessa história. As pessoas que fingem que não sabem, a gente vai ter ali um personagem que ele vai dizer, não, o governo sempre tem razão.
razão. Então a gente vai ver toda essa maracutaia, essa podridão que envolve ali a política, e a gente tá falando, gente, lá da virada do século XIX para o século XX. Então parece que muita coisa não mudou, né, nos dias atuais. A gente vai ver aqui uma briga, né, do nacionalismo com o regionalismo. A gente vai ver também revoltas, lutas, né, muita revolução, muita gente contestando diversas coisas. Uma denúncia social que Lima Barreto fazia para aquela sociedade, né. E ali a história vai contar um pouquinho coisas dele. Então a gente vai ver que vai ter um discurso assim, puxa vida, por que as pessoas querem ser funcionários públicos? Será que elas não sabem que colocar a mão na massa, que trabalhar, que valorizar a terra é mais importante? Ele fazia esses tipos de questionamentos, né? E as pessoas queriam, na verdade, era a paz, o descanso. Então, por isso que ele fica falando desse povo, né? O povo que não é povo, que é público, que quer assistir as coisas, mas não quer colocar a mão na massa. Livro muito interessante, ainda mais agora que a gente está nesse momento de eleição. Vale a pena ver, vou deixar aí a minha dica de filme para esse final de semana. Essa obra já é domínio público. Então, se você colocar o nome da obra no Google, Triste Fim de Policarpo Quaresma PDF, aparecem vários sites com o texto ali que a gente pode baixar e ler gratuitamente. E assim como a gente tem esse livro aqui famoso, né, do nosso escritor, a gente vai ter também outras obras dele. E um livro que eu gosto bastante é O Homem que Sabia Javanês, né? E a gente vai ver enquanto este personagem, ele é inocente, ele é patriota, ele tá lutando pelo Brasil e acha que todo mundo compra a sua ideia, né? Todo mundo gosta do que ele tá falando e acredita nas suas teorias. A gente vai ter lá um outro personagem malandro, que finge que fala uma língua e ele vai enrolando as pessoas, se vangloriando e tentando tirar benefícios desse conhecimento que, na verdade, não tem, né? É uma coisa inventada por ele para tirar proveito. Então a gente vê aí a malandragem do brasileiro. Lima Barreto vai ali colocar, né, contrapontos na história, mostrar personagens diferentes que na verdade fazem parte do nosso dia a dia aqui na sociedade. Enquanto o personagem Policarpo Quaresma é internado num hospício porque ele escreveu uma carta em tupi para o ministro de guerra, querendo que a língua do Brasil oficial fosse o tupi e não o português, a gente vai ver também o nosso escritor aqui, né, o Lima Barreto, sendo internado mais de uma vez no Hospital dos Alienados, que era como se fosse também hospício para poder tratar problemas de alcoolismo. Apesar da gente ver aqui um personagem caricato, né, que tem um ar cômico, que faz as coisas assim bem de forma inocente, o importante é a gente ler nas entrelinhas, é toda aquela maracutaia, aquelas pessoas por trás mentindo, enganando, querendo ganhar vantagens. Então, o fim de Policarpo não foi bonito, né? Foi a morte. Infelizmente, ele se dá conta lá na hora que o seu algoz chama ele para o fuzilamento, ele se dá conta que ele foi enganado pelo presidente, ele foi enganado pelo sistema, porque ele acreditava que ele podia salvar o povo, que ele podia ali depositar a sua fé numa nação que estava crescendo e estava prosperando. Só que não. Ele se dá conta que ele foi ingênuo lá no final da sua vida, ele deixou de amar, ele deixou de casar, de ter filhos, de seguir uma outra vida, porque os seus ideais, os seus objetivos tinham sido sempre o país, o Brasil. São coisas para a gente pensar aí nesse período de eleição, né? Então fica a minha dica para esse final de semana. Se você puder, leia a obra de Lima Barreto, porque é muito bom a gente conhecer aí um escritor que é renomado, que foi lá da virada do século, que foi neto de escravos. Os seus pais se esforçaram muito para que ele pudesse estudar, aprender um ofício, né, e seguir carreira. E também porque a gente tem que valorizar o que é nosso, né, da nossa terra aqui. Esses autores brilhantes, escritores maravilhosos que constituem a história do nosso país. Então fica a minha dica, eu vou deixar aqui nos cards 2 acessos da história que vocês podem baixar em PDF e também do filme, né, que foi gravado lá e exibido em 1998. Ele está disponível no YouTube. Vou me despedindo por aqui. Desejo para vocês um abençoado domingo e a gente se vê no próximo post. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá.
Tchau, tchau.